Com quase 8 anos nas costas, desde seu lançamento em abril de 2015, a renovação do Renegade era mais do que necessária. Mas não que o seu público exatamente se importasse com isso. Líder nas vendas entre os SUVs compactos em 2019, vice-líder em 2020 e líder novamente esse ano, aliás, esse é o melhor ano em termos de venda do Renegade na história, ele segue saindo como pão quente. É o terceiro veículo mais emplacado do Brasil e, evidentemente, o líder entre os SUVs compactos. Imagine então o que vai acontecer no mercado quando esse sujeito aqui chegar. A Jeep vai fazer exatamente com o Renegade o que ela fez com o Compass. A introdução do motor 1.3 turbo GSE, 185 cavalos e 27,5 GFM de torque. As especificações já foram confirmadas, exatamente as mesmas, né, da Toro, do Compass e do Commander, aplicadas aqui nesse carro. Uma repaginação na parte visual, externa e também no interior, e a introdução de um novo sistema de infotainment, ou seja, a mesma receita que foi aplicada no Compass aqui no Renegade. Vocês conseguem ver que ele está totalmente disfarçado, né? Mesmo assim, nesse vídeo a gente vai revelar o máximo possível de detalhes e informações que a gente vai trazer aqui para você. E nessa volta que a gente fez, que tem direito a uma trilha, do meu lado estava o Gustavo Costa, parte de dinâmica da Stellantis. Então tem muitos detalhes relevantes que a gente vai trazer nesse vídeo para vocês, mesmo com esse veículo totalmente disfarçado. Vamos nessa? Sabe por que as marcas utilizam esse padrão meio psicodélico na adesivagem quando eles querem disfarçar um carro? A dificuldade que você está tendo para entender as formas do para-choque desse Renegade explica bem o motivo. Essas formas dificultam muito que você visualize o volume, especialmente na tela. Eu pessoalmente consigo ver aqui, mexendo na minha cabeça, alguns ângulos de luz, alguns reflexos, de forma que eu consigo até entender mais ou menos o que é o que aqui. Mas você vendo aí na tela, provavelmente você tem algumas dificuldades, então eu vou detalhar o máximo possível para vocês e a gente vai colocar bastante mais de cobertura para vocês tentarem entender. De saída, já vou dizer o seguinte, ó, essa abinha aqui, ó, é só adesivo, tá? Ó, não tem essa cobertura aqui. Eles colocaram esse a mais aqui para confundir a gente, tá? Mas de fato, o farol, ele, da mesma forma que o facelift aconteceu, se não me engano, em 2018, ele não é perfeitamente redondo, né? Ele fica cortado aqui na porção superior, fica com esse visual mais invocado. Mas a grande novidade que a gente está vendo aqui no facelift do Renegade, aqui na dianteira, gira em torno do seguinte: toda essa parte frontal aqui está mais protuberante, não é só o para-choque. Se você olhar com atenção, o volume dessa grade aqui agora é projetado para fora. Antes, se você pegasse essa linha do capô e a grade do Renegade, ela descia meio reto, né? Agora não, aqui a gente tem algo projetado um pouco para fora e o para-choque também. Aí você pode se perguntar por quê, e a resposta está logo aqui atrás. Os radiadores, dá para ver que eles estão projetados um pouco mais para frente. A gente tem, eu não sei se talvez um intercooler aqui, tudo isso a gente vai descobrir na prática, na apresentação oficial, né? A gente não tem nenhum detalhe técnico, pouca coisa na verdade que nos foi entregue em termos de informação, mas dá para presumir que é uma necessidade técnica essa projeção para frente, né? E aí a Stellantis, a Jeep, aproveitou para dar aí uma repaginada no design. Então vocês podem ver que toda essa parte dessas 7 aletas aqui também está projetada um pouquinho mais para fora. Você tem uma mudança leve de formato aqui nessa moldura. E evidentemente, essa parte aqui toda inferior é nova, né? Porque a peça para-choque começa mais ou menos aqui e ela é totalmente nova. Agora, vou ter que fazer aqui, vou dar uma de Chico Xavier, fazer uma leitura aqui manual das superfícies. Mas dá para perceber o seguinte: aqui a gente teria o pisca, né? E eu não estou percebendo ele aqui. Então há uma possibilidade de ele estar integrado aqui. Não vou confirmar essa informação, mas aqui de fato você não tem nada, tá? Você tem uma superfície lisa e aqui, ó, vocês estão vendo o movimento da minha mão? Tá o alojamento aqui, provavelmente do farol auxiliar. A gente tem uma outra reentrância aqui embaixo. Pode ser que o farol auxiliar esteja aqui embaixo, mas é um espaço bem menor, né? Então acho que o farol de neblina está aqui em cima mesmo. Aqui pode ser só um arranjo de decoração. Da mesma forma que o Renegade na fase anterior, né, pré-facelift, a gente tem um outro elemento aqui subindo, né, por baixo, com um desenho diferente para fazer esse arremate. Note também que essa parte aqui da grade está com um recorte maior, justamente por essa necessidade de arrefecimento por conta desse motor turbinado. Motores turbo sempre trabalham mais quentes, né? Passando aqui pela lateral, a gente não tem nenhuma novidade, exceto evidentemente as rodas. Essa aqui é a versão 4x2, como a gente vai olhar daqui a pouquinho, mas espere por novas rodas, evidentemente. Mas toda essa parte de apliques, espelho, maçanetas, tudo parece idêntico.
Aqui atrás, grande novidade, visível para nós pelo menos, está nas lanternas que ficaram mais elegantes, né? Eles esconderam uma boa parte delas aqui, mas dá para ver agora que ela não está com aquele X mais tão desenhado, né? Então vamos dizer assim, de certa forma ficou um pouco menos caricato, né? E ficou um pouco mais refinado. Esse elemento nessa parte aqui do para-choque e a tampa traseira, as formas parecem muito iguais. Eu diria que são a mesma peça, mas pode ter mudado alguma coisa. Aqui, certamente a gente tem uma peça nova, que é esse aplique inferior, né? Que no Renegade, sem os adesivos, é de plástico preto. E é um aplique dentro do para-choque, então é algo, vamos dizer assim, barato, entre aspas, de se fabricar, podendo modificar, né? Então não envolve nenhuma parte de estamparia, então essa parte aqui seguramente mudou. Agora dá uma baixadinha ali para vocês verem a confirmação de que essa aqui é a versão 4x2. Como vocês conseguem ver, esse é o interior completo do Renegade, né? Bom, gente, isso é tudo que foi liberado para mostrar para vocês, ou seja, literalmente nada. No test drive que a gente vai fazer daqui a pouco, vocês vão ver que a câmera está voltada para mim e eu instalei uma câmera voltada para frente, né? Mas no cabine a gente não vai poder mostrar nada. Mas existem algumas informações que a gente já sabe porque já foram revelados ou em flagrantes aí, flagras, né, capturados aí pelo pessoal segredeiro ou mesmo por apurações aí do pessoal da imprensa, os nossos colegas de forma geral. Então a gente já sabe que o volante, por exemplo, é aquela nova peça que a gente já viu no Compass e é evidente que vai ter a introdução do sistema de Venture Intelligence de infotainment com a tela de 10 polegadas, né, com todas aquelas funcionalidades de rastreamento e definição de perímetro do carro, de deslocamento, de velocidade. Ele é um sistema muito legal e se você quiser saber mais sobre ele, assiste essa avaliação que a gente publicou do Compass. Só clicar nesse canto superior direito da tela aí que você vai saber tudo sobre isso. Mas é tudo isso que eu posso dizer sobre a cabine por enquanto. Só que a grande novidade, além desse motor, é que agora a gente vai ter a versão 4x4 do motor Flex, que agora é o turbo. E isso quer dizer outra coisa também. É extremamente provável que essa versão T270 aposente ao mesmo tempo a antiga e-torque 1.8 aspirada, mas também a turbo diesel, porque a Jeep já adiantou que existe uma versão Trail Rated, que eles chamam, né, desse carro aqui, não esse aqui, a versão 4x4 que a gente vai andar daqui a pouquinho, o que deixa o Trailhawk turbo diesel um pouco sem sentido, porque a gente tem uma proximidade muito grande de potência e o torque também não é tão diferente assim. Considerando que apenas aproximadamente 10%, um pouco mais de 10% das vendas do Renegade são das configurações turbo diesel, eu acho muito provável que esse cara aqui aposente os dois. Hoje, o 1.8, que são preços aqui de São Paulo, a 1.8 Flex está aí na faixa de 100 a 140 mil e a diesel começa de 165 até uns 187 mil. Esse cara aqui, a Jeep não entregou nenhum tipo de informação, mas se a gente considerar por base o que eles fizeram no Compass, que foi um aumento só de 5% em relação à versão aspirada, eu acho difícil eles manterem esse tipo de política de preços nesse carro aqui, especialmente agora em tempos de pandemia, que o volume de produção está um pouco reduzido, na verdade bastante reduzido, pela falta de componentes. Meu chute é que esse carro aqui deve começar em 110, 115 e deve chegar aí até a faixa de uns 150, talvez um pouquinho mais. Aí, só no comecinho do ano, para vocês verem se eu acertei ou se eu errei. Ah, um detalhe importante, esse motor GSE T270 tem o câmbio automático de 9 marchas, que é basicamente o mesmo que a gente viu inclusive na configuração turbo diesel ou no próprio Compass, mas aqui a gente tem uma relação de diferencial mais curta, o que deve deixar o Renegade especialmente esperto. Na configuração 4x2 a gente tem o mesmo motor, só que aí o câmbio passa a ser o de 6 marchas da Aizinha, que o câmbio é da ZF. Antes de a gente sair aí para dar uma acelerada com esse carro, experimentar ele na trilha, nessa carona aí com o cara de desenvolvimento ali da Stellantis, o Gustavo Costa, vamos conhecer um pouquinho mais de detalhes desse motor. Tudo de baixa inércia, com atuação do wastegate eletrônica, injeção direta, bomba de óleo com pressão variável, trocador de calor dentro do coletor, pistão em biela forjada, aliás, bem curtinho de saia, bem estilo carro de corrida, olha o pino pequenininho. Bloco e cabeçote de alumínio, e detector de combustível na linha também, né? Que praticamente todo motor downsize de última geração possui, mas esse cara tem um pulo do gato que só ele tem. Ovo de Colombo, tão simples quanto genial, né? Esse é o sistema multi-air. Apresenta pra gente os detalhes disso. Qual que é a grande sacada dele? Aqui o sistema multi-air. Do lado direito aqui da nossa visão, nós temos as válvulas de escape que são acionadas mecanicamente através do eixo comando, como qualquer motor. Esse mesmo eixo comando aciona essas câmaras que pressurizam um óleo. Esse óleo pressurizado, ele vai fazer com que a válvula de admissão abra.
através desses solenoides. Entendi. Então, na verdade, esse sistema todo aqui dentro a gente tem uma câmara de óleo, né? Isso. Mas basicamente esse sistema aqui serve para, entre aspas, amortecer esse movimento de abertura da válvula de emissão. Exatamente, né? ele filtra a totalidade do CAM, que é acionado, ok? Através da válvula solenoide. Se a gente fizer com que essa câmara de óleo fique pressurizada o tempo todo, o CAM vai perfazer a abertura total da válvula. Que é um perfil bem agressivo, que é um basicamente... perfil como se fosse um carro de corrida. Tá, que basicamente não vai ser usado, exceto uma situação de carga plena carga e alta potência, tá? Sim. Aí, se nós controlarmos, através dessas válvulas solenoides, a pressão de óleo dentro desse sistema aqui, a gente consegue abrir a válvula um pouquinho, abrir metade, abrir ela a totalidade, mexer nesse cruzamento das válvulas, porque a gente pode permanecer ela mais tempo aberto. A gente consegue com isso ajudar a admissão de ar do motor, que antigamente era controlado só pela borboleta de admissão, só pelo TPS. A gente ajuda e controla melhor a entrada de ar do motor através do sistema multi-air. Então aqui você consegue um controle muito mais rápido e efetivo do que só depender da wastegate eletrônica do turbo em termos de controle de compressão dinâmica. Exatamente. Assim. Você tem duas porteiras, né? A wastegate eletrônica do turbo continua atuando nesse sentido, mas aqui você, por alterar infinitamente, entre aspas, né, a partir do perfil mais agressivo, mas até o menos agressivo, ele varia infinitamente, né, as válvulas de emissão. Você consegue esse controle de compressão efetiva muito mais rápido ali, porque está acontecendo ali na câmara, né? Exatamente. A taxa física dele é de 10,5 para 1. É bem agressiva já, né? Para um motor turbo é muito Sim. agressivo, né? Lembrando que 10,5 para 1 com turbo pressurizado usando gasolina, a gente precisa ter um ótimo controle, não só da ignição, quanto do enchimento. Aí entra o sistema como esse, né? Exatamente. Aí vira o cabeçote ao contrário disso. Tem uma outra coisa interessante que a gente estava falando mais cedo, que é em relação a esses caras aqui, que são a posição dos bicos, né, injetores, que entra nessa questão de performance, risco e segurança, né? Qual que é a sacada aqui dessa posição dos bicos injetores? O combustível é pressurizado literalmente dentro da câmara de combustão a 200 bar. É muita pressão, muita pressão. Se essa injeção for feita num ângulo errado, por exemplo, na parede do cilindro, o próprio combustível rompe o filme de óleo. Rompendo o filme de óleo, acaba com a lubrificação, a gente sabe o que acontece. A gente tem até aqueles fenômenos de LSPI, né, de pré-ignição com muita carga e baixa rotação. Justamente esses motores também têm cilindros pequenos, né, e aí essa coisa de lavar com combustível tem ocasionado essa coisa de quebras do motor causada por isso, né. Então aqui a gente tem um posicionamento aqui, né, que ele entra numa posição bem mais vertical, né. Que vem exatamente aqui, na cabeça do cilindro. Grande parte da câmara de combustão está desenhada na cabeça do pistão. Então, com isso, a gente consegue fazer com que a queima seja muito mais controlada, que ela comece de uma maneira controlada, que o que você falou é muito importante. Se o início da combustão for descontrolado, se tiver combustível mal distribuído aqui, a gente tem uma propensão de autoignição, inclusive, porque o início da chama da combustão é desordenado. O posicionamento aqui desse injetor foi pensado para que o início da chama comece exatamente aqui, de uma maneira mais controlada e que você não contamine o óleo lubrificante dentro do cilindro. E aí com isso ele acaba sendo mais seguro também, essa questão de combustível ruim, risco de pré-ignição e todas essas coisas. Durabilidade. Né? Maravilha. Agora então vamos ver como é que é na prática acelerar esse Renegade com motor GSE. Vou começar então com um gostinho de aceleração aqui no Renegade. Então um leve aclive, tem dois ocupantes dentro do carro. 185 cavalos, 27,5 GFM de torque. Lembrando que o 0 a 100 da turbo diesel é em 9,9 segundos. Vamos ver o que a gente sente aqui. Vou dar um chute aqui, né? Não tem nenhum dado oficial ainda, mas deve ser algo aí na casa de 9,5, talvez um pouco menos, porque ele também tem uma relação de diferencial mais curta do que a turbo diesel. Então vamos lá. Está no modo esporte, inclusive, aqui tem modos programáveis. O câmbio ele segurou um pouquinho o torque, até uns 2,5, mais ou menos, depois ele liberou tudo. Boa sensação de aceleração, da menor comparação que a gente experimentava no 1.8, que realmente era muito letárgico, a gente já passou dos 100 km por hora aqui. Bem interessante. Realmente esse vigor que faltava, então diretamente comparável à sensação de aceleração do turbo diesel, possível até provável que seja superior numa situação dessa de aceleração, né? Em retomadas é possível que o turbo diesel tenha alguma vantagem por causa do torque, que é um pouquinho maior. Tem uma outra questão aí também, que é o seguinte: a gente tem um peso na e-torque
de mais ou menos 1.450 kg, varia de cada versão, né? E aqui eu vou chutar que a gente vai ter algo perto de 1.600, considerando que tem a turbo diesel está nos seus 1.650 kg para mais, né? Então a gente vai estar bem próximo, eu imagino, aqui da versão turbo diesel em termos de massa, porque aqui a gente tem o câmbio em 9 marchas e o sistema 4x4 também que você vê na turbo diesel, mais um motor de concepção mais moderna, então provavelmente tem um pouquinho menos de massa do que a turbo diesel. Agora a gente está começando então a parte de trilha aqui de off-road. Choveu muito nos dias anteriores aqui em Curvelo. É estranho pensar nessa ideia de a gente estar em Curvelo, mas não para andar no autódromo, né? A gente vai andar aqui no entorno. O pessoal da engenharia está utilizando lá o circuito para esses movimentos, mas não deixa de ser interessante aqui a experiência. Então eu estou com o Gustavo Costa, que cuidava na parte de simulações lá em Betim, é isso? Exatamente, simulador, toda a parte de conceito. Nós vamos experimentar uma outra funcionalidade aqui, né? Nós vamos... a gente devia ter passado para o incêndio, mas a gente não... A gente já veio um curtindo já no modo esporte, no mais modo soltinho. esporte. Agora passando para o modo Sand Mud, tá? Nós vamos ligar a reduzida e ligar o Hill Descent Control, ok? Tá ok. Quando ele está nesse modo Hill Descent, ele tem um target, assim, a velocidade dele fica... Ele fica bem abaixo, uma velocidade bem baixa, 5 km por hora. Mas se você der uma acelerada, ele ajusta a velocidade também. Ele vai alimentando esse limite. Entendi. A recomendação nossa é deixar ele descer. Quando chegar na beira do abismo ali, a gente não consegue nem ver lá embaixo. Eu acho que deixar descer não é nenhuma opção, né? Ele vai descer. Vai descer, mas deixar ele descer com segurança e com controle. No ritmo dele. Eu tinha um carro lá que tava com um pneu mais off-road, né? E esse aqui tá com um pneu mais misto. Esse né? é o pneu mais misto, é o pneu de série, tá? Aquele outro pneu lá é um aftermarket. Ah, entendi. Mas é um opcional que vai ter para aftermarket, Mopa, sim. Ah, entendi. Então aqui vamos posicionar, pode puxar o carro para frente, pode acelerar. Tá. Vai freando, segura, controla, segura no freio. Agora pode soltar tudo. Ah, entendi, agora eu solto. Tá bom. Você vê que se eu soltar o corpo aqui, eu tô preso no cinto, né? A direção aí para uma bela descida. No vídeo é sempre difícil de fazer justiça ao ângulo, né? Mas realmente a gente tá aqui numa senhora descida. Beleza. Maravilha. Tá em casa, né? Hoje os sistemas dão um ponto tranquilo. Gustavo, explica.
Comando. Uma coisa legal que dá pra ver num chão castigado desse, que já é uma característica que ele já tinha, né? As coisas de suspensão. Nem na extensão, nem na compressão você tem uma pancada, né? Ele trabalha bem gostoso, né? Exatamente. E é uma adaptação que você deixa o carro bem calibrado para o off-road e também para o on-road, né? Exato, não, então, na buraqueira ali, na velocidade, você deixa o carro firme, o handling do carro é muito bom. Então você busca esse equilíbrio para deixar o carro bom em todos os tipos de terreno e condições, né? Então isso é um trabalho bem apurado que você tem que testar numa condição, volta na outra, revalida. Então são vários loops para poder chegar num compromisso de performance em todos os tipos de terreno. Lá nós vimos um obstáculo feito ali, né? Uma situação. Aqui nós estamos no mundo natural, mundo real. Então tem árvore no ambiente, tem todas as condições, né? Então a gente usa a tecnologia para poder nos auxiliar numa situação dessa. Eu lembro que eu não sou um cara muito de off-road assim, mas é uma coisa que fazer esse tipo de trilha com os carros mais antigos, que não tinha ABS, não tinha controle nenhum desse, que o negócio começa a escorregar na diagonal, assim, era um terror, né? Era difícil. Aqui você vai descer. Aqui tá bem mais light. Aparentemente. Não é mais. Não, é bem menos pior do que o outro. Não, mas aqui a questão é a árvore, tá bem escorregadio. E é justamente para mostrar isso, né? Se você não tem um sistema desse, a pessoa não com muita habilidade vai parar lá na árvore. Sim. Então, especialmente nos casos que não tinha essa eletrônica, que começa a escorregar de lado na diagonal. Aqui de manhã tava assim. Você tá vendo que tá um pouco escorregar? Sim, sim. De manhã tava mais agressivo. Você vê essa movimentação e a atuação do sistema nas 4 rodas. Sim. É bem didático. Aqui nós vamos ter uma visão externa do veículo da frente, né? Bem interessante. Depois ainda a gente consegue parar lá e ver o veículo de trás passando. Isso, obviamente, você vai sofrer a experiência. Tá vendo? Perdeu tração, transferiu para outra. Aí a gente tem uma atuação do freio do lado que está sem carga,
que transfere torque para a roda que está apoiada. Exatamente. É isso, né? Mesmo o diferencial traseiro opera desse jeito, né? Isso. E aí agora do 4x2 o diferencial dianteiro tá todo desse jeito também, né? Aquele Nós temos no 4x2 Plus, tem o né? Traction Control Plus, que é isso, que ele faz isso, só que só no eixo dianteiro. né? Antes você tinha no e-torque, você não tinha nada disso, né? Então, ou o controle de tração ia segurar tudo, ou então ia ficar girando a roda Ele tem né? um controle de tração, sim, mesmo o e-torque, só que ele é menos agressivo, ele é mais pro comfort. Quando você passa para o mapa não é para isso, né? Pro Traction Control Plus, aí ele se torna mais agressivo atuando no freio. Sim. Então, no dia a dia é desconfortável, né, para o cliente deixar uma atuação assim agressiva. Sim. Aqui esse barulho é o freio atuando para transferir torque para roda que está sem carga, roda que está no ar, né? Uma coisa legal que a plataforma ela é bem firme, né? Você não escuta barulho nenhum. Ela pode ter esse pênalti ser meio pesadinha, mas esse lado... Opa, acho que eu causei aqui. O problema é você. Eu tô acelerando justamente porque esse sistema ele é meio reativo, né? Então você tem que acelerar para ele travar a roda e mandar torque para outra. Só que aí agora tem que ir no volante. Raspei a barriga aqui. Opa. Eu acho que ele tá um pouco mais difícil do que vocês planejaram inicialmente, né? É por causa da chuva, né? Tive muita chuva aqui. Agora ele vai se encontrando. O desafio é esse, que depois, como você tem que acelerar, ele deslancha. Então essa é a grande diferença quando a gente pergunta de sistemas reativos como esse, como um autoblocante mecânico mesmo. O autoblocante mecânico ele é mais natural, né? Você não precisa dar essa acelerada para ele frear a roda e jogar para a roda que está apoiada, né? Então esse é um pouquinho mais difícil, tem que dar acelerar e depois tem que tirar o pé, né? Você tem que pegar a mão o controle, disso, né? exatamente. Ele tem uma curva de aprendizado esse sistema. O autoblocante mecânico ou controla eletronicamente na unidade mesmo, né? Ele é mais natural nesse sentido, mas o fato é que você sai da encrenca, né? Tem essa manhãzinha só de você ter que dar esse golpe no acelerador e depois esperar para voltar o acelerador.